Geografia do segundo anos. Hoje nós vamos falar sobre o processo de industrialização brasileira. O histórico da nossa industrialização. A industrialização no Brasil teve início a partir de metade do século XIX, com a vinda da família real, que propiciou a quebra do pacto colonial. A independência política não significou também o início da nossa industrialização. A nossa estrutura estava voltada para atender então as necessidades da metrópole. No final do século XIX, tínhamos então uma organização que era baseada em arquipélagos econômicos. Sofríamos imposições que restringiam nossa industrialização, tendo então o Alvará de 1785, que não permitia o desenvolvimento da indústria têxtil. Ou seja, nessa época, ainda no período do Brasil colônia, na primeira fase o Brasil só podia colonizar, produzir para dentro da própria colônia. Eles não podiam exportar, não podiam fazer, vender, nem comprar de outro país, não. E se eles poderiam vender, seria apenas para Portugal, que era a metrópole do Brasil. As primeiras ações. Temos então a revogação do Alvará de 1785, aquele que não permitia o desenvolvimento da indústria no Brasil, porque um dos motivos era que a metrópole tinha medo que o Brasil conseguisse se desenvolver de uma maneira que ele viesse a se libertar da metrópole, se tornar independente. As dificuldades do Tesouro Nacional levaram o Estado a estabelecer as leis Branco de 1844, que taxava as importações entre 20% e 40%. No ano de 1846, foram dados incentivos tributários à indústria têxtil. Em 1847, as matérias-primas necessárias à indústria nacional foram isentas do pagamento de taxas alfandegárias. Essa medida, no entanto, não foi suficiente para alavancar a industrialização brasileira. A elevação das taxas alfandegárias tinha como objetivo atender ao Tesouro Nacional. Razões para o fraco desempenho industrial. A permanência ainda na segunda metade do século XIX das relações escravagistas do trabalho, o pequeno mercado interno, que era determinado pela baixa densidade populacional e pelo predomínio de mão de obra escrava, nessa condição não tinha poder aquisitivo. Um Estado alheio à industrialização era desprovido de propósito de inserir o país ao capitalismo industrial, dominado por uma aristocracia agroexportadora. As elites brasileiras, salvo raras exceções, estavam preocupadas em manter e expandir a produção do café, de onde provinham sua riqueza e poder. As forças produtivas, os meios de produção e a força de trabalho brasileira eram pouco desenvolvidas. Ou seja, as razões para o fraco desempenho industrial do Brasil no início foi porque a maioria das pessoas que começaram a trabalhar nas indústrias no Brasil eram escravos. Como os escravos não recebiam para trabalhar, então não tinha como manter o comércio, não tinha como comercializar. Fatores que contribuíram para a nossa industrialização. Temos então a abolição da escravatura no ano de 1888 e, por conseguinte, a expansão do trabalho assalariado. A compra do escravo era oneroso, a evolução tecnológica necessitava de especializar o trabalhador. Estes não compunham o mercado consumidor. Os custos com a vigilância dos escravos, a entrada dos imigrantes, que passa a ser
assalariado, já tinham hábito de consumo de trabalho industrial. Ou seja, o que contribuiu então para a industrialização foi a abolição da escravatura, né? Quando os escravos foram libertos, também eles desenvolveram mais com a entrada dos imigrantes. As pessoas que vinham de outros países para trabalhar já passaram a ganhar quantia, e além deles conhecer já todo o trabalho e as melhores técnicas para confeccionar os objetos. Temos então o café como motor da nossa industrialização. O café foi o produto responsável por nossa efetiva industrialização. Aí temos fatores que contribuíram para os investimentos. Temos então a Primeira Guerra, a crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial, a participação do Estado no desenvolvimento industrial, o governo de Vargas, o governo nacionalista, o governo de Juscelino Kubitschek, que era desenvolvimentista e tinha os planos de meta, pontos de estrangulamento e pontos propícios à aceleração do crescimento. Temos aqui o governo de Vargas, governo nacionalista. Nessa época, o presidente do governo não tinha como foco deixar com que não queria vender as indústrias que já tinham no Brasil. Isso mudou com a vinda do governo do Juscelino Kubitschek. Esse já tinham as metas e conseguiu então que outras multinacionais viessem a se instalar no Brasil, fazendo com que o Brasil se desenvolvesse mais na área industrial. As reivindicações dos operários. Temos a formação da classe operária no Brasil, que se inicia com a chegada dos imigrantes europeus, as fábricas quase prisões. Não havia nenhum respeito e fiscalização das poucas leis que eram existentes. As manifestações eram então reprimidas e caracterizadas como coisas de selvagens e barbeneiro. Criou-se vilas e bairros de operários próximos às unidades fabris, mas sem nenhuma infraestrutura. Temos então a concentração industrial no Brasil. Todos os elementos indispensáveis para o processo de industrialização no Brasil estavam centrados no centro-sul do país. Essa infraestrutura era herdada do café. A atividade industrial aproveitou então as condições que eram favoráveis encontradas nessa área. Temos aqui desconcentração industrial. Diversos fatores têm contribuído para a desconcentração, que muitas vezes trata-se de um declínio mais relativo que absoluto. Diversos fatores têm contribuído para esse deslocamento. A mão de obra mais cara, sindicatos mais atuantes, trânsito caótico, custo de produção maior, especulação imobiliária, a guerra fiscal entre os estados, a necessidade de diminuir os custos e fez muitas indústrias migrarem para centros menores. Temos a situação do Sul e do Nordeste, a migração das unidades de capitais para o interior e a guerra fiscal, que é questionável. A gente tem esses incentivos fiscais, a gente sabe que por um longo tempo, às vezes, elas ficam, para que elas venham empregar mais gente, desenvolver uma certa cidade, os seus prefeitos e governantes fazem essas licitações e não cobram imposto durante um determinado prazo de validade para que essa indústria venha e se instale. Por quê? Porque vai desenvolver a parte comercial e vai gerar renda para as pessoas da cidade. Buscando a competitividade, a indústria tem que se atualizar tecnologicamente para se tornar mais competitiva e apresentar bens e serviços mais baratos.
Investir requer muitos recursos financeiros, além da aplicação dos itens que passa a ter valor agregado. Um dos entraves da nossa indústria é o pouco investimento. A Embraer é a terceira maior exportadora de aviões. Temos o pré-sal. A indústria nacional contribui para a economia do país e evita a saída de forma mais efetiva de divisas quando comparada com as multinacionais. Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Peço que façam as atividades e qualquer dúvida é só chamar a professora no privado.